Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Vitória apertada na Neoquímica Arena, o Corinthians derrotou o Estudiantes de La Plata pelo placar de 1-0, partida válida aí pelo jogo de ida da Sul-Americana. Bom, jogo aí que Corinthians, ele vence, mas novamente não convence, né? Entretanto, foi uma partida, de certo modo, bem sólida do Corinthians, né? Foi um jogo de pouca criação para ambos os lados, né? O Corinthians criou pouco, assim como o Estudiantes também criou pouco nesse jogo. Até o minuto 58, 60 ali de jogo, cada time havia dado apenas um chute ao gol, né, em direção ao gol, né, não me refiro a chutes que foram para fora, mas na direção do gol mesmo, apenas um chute. Foi um jogo onde os goleiros trabalharam muito pouco, e isso mostra aí um sério problema aí na ofensiva de ambos os times. E da parte do Corinthians eu quero destacar de forma negativa aí as atuações do Yuri e do Biro. Né, o Biro, que mais uma vez eu quero deixar claro aqui a minha decepção, né, porque foi um garoto que na base a gente viu ele se destacando muito, tanto no Corinthians como na seleção. Foi sempre um jogador que criava jogadas com visão de jogo, fazia gols, e desde que chegou aí no profissional do Corinthians ele não apresenta. Ele não apresenta esse Biro que a gente se acostumou a ver aí nas categorias de base. É um Biro protagonista, um Biro que sabia aí o que estava fazendo dentro de campo. O que a gente vê muitas vezes é um Biro que pega a bola, até consegue dominar, mas não tem arranque, não tem um passe mais incisivo, né? E muitas vezes qualquer contato ele está no chão. Para mim aí uma das decepções aí dos garotos promovidos pelo Vanderlei Luxemburgo. E o Yuri, cara, é inacreditável como ele consegue matar jogadas. Cara, no segundo tempo teve um lance que inclusive era pro Biro a bola, e ele foi totalmente displicente no passe. Cara, se ele acerta aquele passe, o Biro ia sair na cara do goleiro. O Biro tinha tudo para fazer ali o primeiro gol dele como profissional, e o Yuri dá um toque de lado totalmente displicente, totalmente fraco, ficando ali fácil para o zagueiro do Estudiantes desarmar, né? Então aí o destaque negativo para mim desse jogo aí, os dois à frente aí do Corinthians, Biro e Yuri. E falando agora um pouco sobre o time do Estudiantes, né? Eu achei um time, embora organizado, um time que tem bom toque de bola, e isso me preocupa um pouco para o segundo jogo, mas um time que na transição de defesa para ataque ele se perde um pouco. Se o Corinthians pressionasse um pouco mais, se o Corinthians apertasse um pouco mais a saída de bola do Estudiantes, talvez teria tido um dia mais fácil hoje, né? E aí mais uma vez eu cobro o Yuri, né? Porque falta dar uma pressãozinha, falta nos momentos que o Yuri deu uma pressionada a gente conseguia recuperar a bola. Então isso pode ser aí uma peça fundamental aí para o jogo de volta. E cara, ainda sobre o time do Corinthians eu queria fazer um breve comentário sobre a escalação, que eu não entendi o porquê do Wesley não ser escalado no lugar do Biro, né? E do porquê ele sequer entrar no jogo. Wesley, que vem sendo aí um dos nomes mais comentados aí pela torcida do Corinthians, pelos gols que fez nos últimos jogos, por ter sido um dos jogadores mais lúcidos do Corinthians nos últimos jogos, e hoje simplesmente ficar de fora do jogo, né? Mais uma vez aí algo que é incompreensível, né, por parte aí do Vanderlei Luxemburgo. Assim como foi com o Moscardo no jogo contra o São Paulo, hoje acontece o mesmo com o Wesley, né? Inclusive, falando de Moscardo, mais uma excelente partida do Moscardo,
ele sai aí faltando 10 minutos para o final do jogo, e aí o Corinthians começa até a esboçar uma certa dificuldade na saída de bola. Porque o Moscardo é o cara da saída de bola, ele é o cara que dá uma segurança ali para a defesa, inclusive defesa essa hoje que foi muito bem, né? Eu até comentei com alguns amigos meus, é engraçado que o Gil, que inclusive foi o autor do gol do Corinthians, é engraçado como o Gil, ele... quando se sente ameaçado por alguém, quando chega alguém que pode vir a tomar a vaga dele, que é o caso do Veríssimo, que fez uma excelente partida contra o Cruzeiro, ele parece que resolve jogar, né? Hoje teve uma jogada lá que ele conseguiu se recuperar na velocidade, ele conseguiu cortar bolas hoje, se posicionou bem, fez o gol. Para mim, um dos melhores em campos hoje foi o Gil, né? Mas juntamente com todo o sistema defensivo. Fábio Santos muito bem hoje, Maicon muito bem hoje, Murilo irretocável, Bruno Mendes irretocável. Eu acho que essa linha aí defensiva do Corinthians hoje funcionou muito bem. E aí a gente tem aí no segundo tempo a entrada do Mosquito e do Romero, né? Mosquito aí que foi o autor do gol contra o Cruzeiro, que livrou a gente aí de uma derrota no Mineirão. E hoje ele perdeu um gol inacreditável, né? O gol que o Mosquito perdeu, cara, não se pode perder, ainda mais numa fase mata-mata contra um time argentino. O Corinthians ele vai levar aí a vantagem mínima pro jogo de volta na Argentina. Por conta desse gol perdido pelo Mosquito, porque poderia levar um 2-0 para lá e iria mais tranquilo. E vai ser um jogo bem complicado, né? Como a gente já falou aqui, o Corinthians ele enfrentou um time que sabe se posicionar, né? Um time que sabe trabalhar a bola, um time que tem qualidade na batida de longe, porque eles arriscaram algumas bolas. Embora é o que eu falei, eu acho que o Corinthians ele pode ter uma carta na manga aí, que é justamente a pressão alta. Se pressionar alto ali a saída de bola do Estudiantes, pode ser que consiga ali uma partida talvez tranquila. Mas a gente sabe como é jogar contra o time argentino lá, né? No país dos hermanos. E cara, nunca é fácil, né? E o Corinthians, eu acho que ele não vai ter uma vida fácil aí pro segundo jogo, mas tem capacidade para passar. Tá? Eu acho que o Corinthians é sim um time superior se jogar com inteligência, né? E eu queria fazer um destaque, cara, pro Romero. O Romero que chegou aí esse ano de volta para sua segunda passagem pelo Corinthians, e ele chega muito questionado, né? Ele chega aí... a gente sabe que o Romero nunca foi um craque, né? A gente sabe que o Romero hoje ele tá mais velho do que aquele garoto que chegou da primeira vez em 2014. Mas, cara, é impressionante a disposição do Romero. É impressionante como ele briga até o último lance. É impressionante como ele não desiste da jogada. Inclusive, o gol que o Mosquito perdeu sem goleiro foi justamente numa bola que qualquer um teria desistido, porque estava mais pro zagueiro. O Romero briga, recupera, toca a bola pro meio, tira do goleiro e o Mosquito isola, né? Então, mais uma vez aí, o Romero que foi o que deu o passe aí pro gol contra o Cruzeiro. E hoje, mais uma vez, aí poderia ter dado mais uma assistência. Mais uma boa partida do Romero. Tá começando a tentar aí se justificar do porquê retornou ao Corinthians. Sobre o gol do Corinthians, eu queria fazer um destaque, cara, que fazia muito tempo mesmo que eu não vi o Corinthians fazer um gol numa jogada ensaiada, né? Alguns podem até pensar que não, que foi só uma bola cruzada na área, mas é uma bola cruzada na área precisamente no segundo pau, né? Precisamente ali na segunda trave, e o Rojas ele bate o escanteio buscando o Gil, que estava posicionado ali. Eu acho que não foi só uma questão de coincidência na cobrança, mas eu acho que começa a se surgir aí uma possibilidade de uma jogada ensaiada, né? A gente tem aí o Rojas, que a gente sabe que bate muito bem na bola. Algum tempo atrás aí o Roger era o batedor de falta e a gente tinha uma certa dúvida de quem era o batedor de escanteio, né? Às vezes ia o Juan, às vezes ia o Maicon, mas o Rojas assumindo essa função me chama atenção aí
nessa possibilidade da jogada ensaiada, né? E hoje funcionou. Inclusive o gol da vitória foi justamente numa jogada ensaiada, aí, uma cobrança no segundo pau. E o curioso é que o Gil geralmente ele faz os gols de cabeça, né? Quando ele sobe para o escanteio. E hoje não, ele fez um gol com o pé. O que mais me chama mais atenção ainda para essa jogada. E por fim, para esse jogo, eu quero comentar aí sobre Mauro Bozelli. A gente sabe aí da fase que anda o Yuri Alberto, a gente vem questionando muito o desempenho do nosso camisa 9. A gente vem questionando inclusive algumas vezes a titularidade dele, visto que muitas vezes ele mata um contra-ataque, ele erra passes, não consegue acertar um pivô. E aí muito se falava na semana sobre esse encontro com o Bozelli, né? Porque foi inevitável fazer essa comparação do Yuri com o Bozelli, que foi aí talvez o último centroavante que fez parte do elenco do Corinthians, né? O último centroavante mesmo que fez parte do elenco do Corinthians. E eu fiquei pensando seriamente sobre isso. E cara, sinceramente, embora muitos falem aí que o Bozelli caberia certinho nesse time do Corinthians, será que caberia mesmo? Deixo aqui a reflexão. Será que o Bozelli ele é todo esse atacante mesmo que se comenta sobre ele? Porque ele passou aqui pelo Corinthians e, cara, sinceramente, ele não fez nada. Muito se fala de que o time era limitado, a bola não chegava nele, coisa e tal. Mas, cara, hoje mesmo eu não vi o nome dele uma vez no jogo, eu não vi ele fazer um pivô igual o Yuri não faz, eu não vi ele ganhar uma jogada igual o Yuri não ganha. Então, assim, será mesmo que o Corinthians foi tão errado assim em dispensar o Bozelli? Vou deixar aí essa pergunta. Geralmente eu abro uma pergunta aí no Spotify. Eu vou deixar essa enquete aí para vocês responderem essa semana até sábado, né? Sábado aí que é o próximo jogo do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Goiás sábado na Neoquímica Arena. Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece às 9 da noite. O Corinthians, muito provavelmente, eu acredito que deva ir com um time alternativo para esse jogo. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo não vai arriscar colocar o time principal. Ao que me parece, ele vai começar a priorizar a Sul-Americana, né? E para mim está certíssimo. Eu acho que o Corinthians tem sim que buscar esse título da Sul-Americana, embora seja um título aí que muitas vezes fica aí para segundo plano, mas eu acho que para o Corinthians é importantíssimo ir atrás dessa conquista, não só por ela ser inédita, mas por tudo que ela pode oferecer para o Corinthians. Ela pode oferecer não só a vaga na Libertadores, não só a vaga na Recopa, mas ela também pode dar ao Corinthians aí a vaga na Copa do Brasil. Vaga essa que hoje o Corinthians não tem. O Corinthians hoje, para ir para a Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro, diante da situação do Corinthians, diante da classificação, ele teria que torcer aí para São Paulo e Bragantino se classificarem de alguma forma para Libertadores, né? Aí nesse caso abriria uma vaga aí para o Corinthians. Fora isso, a situação nossa preocupa para o ano que vem, porque ficar de fora de uma Copa do Brasil é colocar em risco aí uma certa questão financeira, né? Fiel, antes de encerrar hoje, eu gostaria aí de agradecer. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês, porque nós chegamos à incrível marca aí de 1000 ouvintes. Não 1000 ouvintes, né? Mas 1000, como eu posso dizer? Porque não é visualizações, né? No nosso caso é audições. Vamos lá, 1000 audições aí no Spotify, né? E isso só foi possível graças a vocês. Para ser mais exato, nós tivemos aí 1066 reproduções apenas na plataforma Spotify, sem contar aí o YouTube, o Deezer, o Google Podcast e a Aurelo, que nós estamos lá também agora. E eu só quero agradecer cada um de vocês. Na vitória, na derrota, a gente sempre aqui postando os podcasts do Corinthians. Vamos continuar, porque para mim é muito gratificante saber que vocês gostam, que vocês estão ouvindo, que vocês nos acompanham. Então eu quero pedir um grande favor para vocês, né? Celebrando aí as 1000 reproduções que nós chegamos essa semana,
Eu te peço que envie aí esse episódio para algum amigo seu. Vamos dobrar essa meta, vamos aumentar o número de ouvintes e vamos falar aí do Corinthians para todos aqueles corintianos e corintianas do nosso Brasil e do mundo, né? Porque o nosso podcast, felizmente, ele tem um alcance aí que não é apenas no Brasil. Inclusive nós chegamos já no Japão, na Alemanha, na Noruega, Canadá e por aí vai. Beleza? Fiel, muito obrigado. Agradeço muito a atenção que vocês me dão, o carinho. E peço mais uma vez que vocês me sigam aí nas redes, além, lógico, do Spotify, que é o nosso foco. Siga lá no YouTube, siga no Instagram. E vamos nessa. Um abraço, é nóis e vai Corinthians!